Fala, amantes da cultura pop, arte e quadrinho, tudo bem com vocês? Felipe Barros aqui para mais um vídeo dessa linha de vídeos aqui de desenho e conversa. Ficamos aí quase umas 2 semanas sem conteúdo aqui na página, um pouco na correria aí por causa da organização, de lançamento da edição, que foi o tema do vídeo passado, né? E é bom porque eu tenho todas as etapas da produção dessa história em quadrinho para poder compartilhar com vocês aqui. Então isso é muito bom também de começar todo o processo agora no digital. Então eu tenho um iPad ali que facilitou muito o meu trabalho, porque ele mesmo já grava a parte do processo de desenho que eu vou fazendo, então eu começo já com o esboço diretamente ali no iPad, no projeto, e fica tudo arquivado aqui para vocês verem até chegar nas cores finais. Então isso agiliza demais, e por ser um tablet que eu consigo levar em qualquer lugar, consigo às vezes trabalhar fora de casa também, e eu consigo também desenhar um pouquinho ali no intervalo do almoço do meu trabalho lá, então tem uns 40 minutinhos para poder desenhar ali e descontrair, e assim eu consegui desenvolver, né, esse quadrinho no tempo livre, tanto de noite depois do trabalho, como na parte do almoço também, e isso agiliza demais. Mas sem muita enrolação, então vamos focar aqui a parte do vídeo dessa produção do Mago Flamejante, que é a nova história do universo de fantasia de Luminar que eu estou lançando. E aí, compartilhando um pouquinho do processo com vocês, para vocês saberem como que eu desenvolvo, né, elaboro e realizo o processo de página. Já vou pedir para vocês também deixarem o like no vídeo para já ajudar, senão a gente esquece até o final do vídeo e isso ajuda muito no algoritmo, faz grande diferença para a gente que está aqui tentando criar cada vez mais conteúdo para vocês e continuar permanecendo, né, compartilhando esse processo e tentar animar o pessoal também que tem sonho de produzir histórias em quadrinhos para não desanimar e fazer parte dessa equipe aqui, continuar no projeto, né, nessa batalha de fazer quadrinhos brasileiros. E essa história eu me divirto muito com ela porque o mundo de Luminária eu consigo elaborar personagens totalmente diferentes, por serem de raças diferentes, terem culturas diferentes e características próprias também, né? Então, nesse universo aqui, eu elaboro cada uma dessas raças e no Mago Flamejante é uma espécie totalmente diferente, as características dela em comparação, por exemplo, às feras carmesins da Fêmea Escarlate ou do Paladino Aurora, né? Povo de Nor-El. Então, eu me divirto desenvolvendo, criando o caráter de design dos personagens, o esboço da página ali para fazer a narrativa visual de uma história que seja atrativa e agradável para todo mundo que estiver lendo e se interessar em saber mais. Por ser uma história curta de 12 páginas, então eu tenho que contar uma grande quantidade de informação ali na história em pouco espaço, né? Então fica muita coisa de subtexto ali, de informaçãozinha que fica por trás ali para só a pessoa que está observando bem a história ali e está acompanhando as três vai perceber a relação mais forte entre cada um dos povos ali que são do mesmo universo. Então isso me ajuda no desenvolvimento da história também e dá um resultado legal para quem está lendo também, que começa a compartilhar a experiência, o que está achando e o que espera para as próximas edições. E, como eu falei, né, a parte do digital ajuda muito, né, eu fazendo pelo tablet. Eu tinha uma dificuldade enorme para fazer a composição de página, né, de saber, pô, que enquadramento eu vou fazer, quantos quadros eu vou desenvolver para cada página ali, né? E aí você pode ver, né, como foi passado aqui no comecinho do vídeo, como é que eu elaboro a parte dos esboços para depois fazer a arte final e depois a outra camada para colorização. Então, como eu falei naquela saga de vídeos de como produzir o seu quadrinho, que é separado em etapas, né? Que facilita o seu processo. Então sempre vai enriquecendo em cada etapa. Você pega o material anterior e vai melhorando, adicionando camada nele para ficar mais completo possível. Então o resultado final fica muito diferente do que você pega quando está no esboço. Então você pega o esboço ali e você fala, pô, tá. Tô entendendo a ideia, mas como é que isso daqui vai ficar? Vai ficar interessante visualmente pro leitor final? E quando você começa a elaborar, você faz a arte final, aí você dá uma refinada um pouquinho maior no traço, aí você começa a fazer a colorização chapada, aí você fala, não tá muito interessante isso daqui. Mas aí você vai começando a colocar luz, sombra, os efeitos,
E aí já vai dando uma característica interessante, uma profundidade ali pro que está sendo passado. Então não tenha medo de fazer com calma o quadrinho, explorar, apagar, fazer de novo, que isso vai ajudando no seu desenvolvimento. Essa já é a terceira história, o terceiro quadrinho desse universo, então eu já fico com um pouco mais de experiência, um pouquinho mais de segurança, por saber que, tipo, cada uma das etapas do quadrinho é uma etapa devagar que vai melhorar na próxima, então é tudo uma construção que você vai fazendo tijolinho por tijolinho. E isso ajuda demais na parte da produção e você ficar um pouco mais tranquilo para saber que o resultado vai te agradar depois. Então fiquem tranquilos, né? O começo a gente começa errando bastante, fazendo muita coisa errada. Não tenha medo de apagar e fazer de novo e ir complementando e adicionando detalhes no seu desenho até chegar na versão final que vai te agradar e que vai ser aquela que você vai mostrar para o público. Então aí vocês podem ver agora como é que vai ficar, né? O resultado final da página, né? Como é que ele ficou e como chegou na versão final da obra, né, para as pessoas fazerem a leitura. Então, se vocês gostaram desse vídeo, gostaram da obra, ficaram interessados, não deixa de fazer a leitura dessa edição que tem no link da legenda aqui, ou fazer a compra da versão física também, entrando em contato comigo, contato na legenda. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Ficamos por aqui.